6h45, sextou, né? E sexta-feira é dia de Gente que Inspira. O convidado de hoje é o escritor Milton Atum. Ele é um dos maiores e mais importantes escritores da literatura contemporânea. Além de escritor, também é tradutor e professor. Teve a obra publicada em 17 países e adaptada para teatro, cinema, TV, quadrinhos. Vencedor de 3 prêmios Jabuti, entre outros prêmios. A gente tem o prazer imenso de receber no Gente que Inspira do Amazonas Record, o amazonense, manauara, Milton Atum. Prazer receber você aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Milton, você é arquiteto de formação, mas a literatura sempre fez parte da sua vida. É um grande frequentador de bibliotecas. Inclusive, fiquei sabendo que a primeira foi de língua francesa aqui em Manaus. Quando eu era jovem, eu tive uma professora de francês, que era esposa do cônsul da França em Manaus, chamada Madame Liberalina. E desde então eu, me apaixonei por essa literatura, pela língua francesa, mas foi também importante a frequentação na escola pública daqui de Manaus, né? As professoras de português que indicaram livros importantes, como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Capitães da Areia, do Jorge Amado. E eu comecei a gostar de ler já nessa idade, né, no ginásio, e nunca mais parei, né, de ler. É assim que começa, né, Milton? De onde vem a inspiração para escrever? Eu estava lendo uma entrevista sua e você falava da diferença entre o autor e o narrador, inclusive fez uma comparação fantástica com o Encontro das Águas. Sempre se encontram, mas seguem separados. Como é que funciona isso? É que o leitor, né, às vezes confunde quem conta a história com o escritor com a escritora, né? É como uma novela de TV que às vezes você confunde a personagem com a atriz ou com um autor, né? E na verdade você inventa esses personagens, você inventa esse narrador, quer dizer, quem conta a história. E claro que é você que inventa, mas não é você que não é autobiografia, que tá lá, né? Não é uma autobiografia, não é uma autoficção, é uma invenção mesmo, né? E você se descola, né? Você se descola de você mesmo, né? E inventa uma outra personagem, né? A sua obra, ela retrata ali conflitos pessoais, familiares, nesse contexto de Amazônia. Essa sempre foi a sua intenção? Porque você, mais que ninguém, Milton, leva o nome do Amazonas mundo afora. A sua intenção era, de fato, trazer essa visibilidade para o norte do país? Olha, os 4 primeiros romances, O Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Órfão do Eldorado, são ambientados em Manaus e no interior, né? É a minha infância, né? E a minha primeira juventude. Então, o que eu ouvia na minha casa, meu pai era libanês, meus avós maternos eram imigrantes libaneses. Então, eu ouvia a língua árabe e a língua portuguesa, né? Minha mãe era amazonense, né? Então, essas histórias que eu ouvi na minha infância foram fundamentais para construir, vamos dizer, na minha memória, uma experiência do passado. Porque o escritor e a escritora, eles falam do passado. Você fala ao coração do amazonense. O amazonense tem orgulho de Milton Atum. Como é para você ter essa representatividade? Olha, para ser sincero, desde que eu lancei o primeiro romance em 1989, os meus leitores, a minha cidade, nunca me decepcionaram. Eu sempre tive uma
uma recepção muito calorosa. E agora mesmo, com o lançamento desse filme, O Rio do Desejo, que é um belíssimo filme, inspirado num dos contos do livro A Cidade Ilhada, o diretor, Sérgio Machado, e os produtores que vieram de São Paulo, eles ficaram muito impressionados com essa recepção, sabe? Tinha o Teatro Amazonas lotadíssimo. E eu indico para essas pessoas, é preciso ver esse filme no Cinema Casarão, que vai estrear no dia 23, talvez também em algum shopping. Agora eu queria falar de Dois Irmãos. Essa obra arrebatou a crítica, caiu nas graças do leitor, virou até série de TV. Na sua opinião, a que se deve isso, Milton? Esse é um mistério, é uma ótima pergunta, mas difícil de responder, porque a gente não sabe como vai ser a reação do leitor. Eu lembro que o meu editor disse, olha, eu não consegui parar de ler esse livro, esse manuscrito. É isso que a gente sente mesmo. Eu não consegui parar, então se prepare, porque vai ser um livro muito lido. E eu tive sorte porque os professores também, não só apenas do ensino médio, mas de várias universidades e vestibulares, eles trabalharam com o livro. Dois Irmãos tem 56 reimpressões. Traduzida para 17 países. E foi traduzido para o árabe, para o chinês, saiu uma edição chinesa para vários. O que vem por aí, Milton Atum? Qual vai ser sua próxima obra? Então, eu estou tentando terminar o último volume dessa trilogia. Publiquei 2 volumes, A Noite da Espera, em 2017, depois Pontos de Fuga, em 2019, e talvez nesse ano saia o último volume. Então eu faço um apelo aos meus conterrâneos, né, para que leiam bons livros, né, porque é uma missão civilizadora. A literatura tem uma missão civilizadora. Que lindo. Olha, eu quero agradecer demais, é um prazer imenso para a gente receber Milton Atum. Milton parou a Record TV, causou euforia nessa redação cheia de jornalistas, leitores de Milton Atum. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Obrigado de todo o coração. Obrigado. Milton Atum é gente que inspira no Amazonas Record.